Olá, mergulhador, olá, mergulhadora, bem-vindos ao Scubra Podcast. Eu sou o Tanque e eu tô aqui com o Felipe, o nosso Dive Master e também galera. O nosso podcaster aí. Fala, boa noite, Felipe, tudo bem? Beleza, boa noite, pessoal. Show de bola. Gente, nós temos aqui também, esse daqui é um episódio especial do Scubra, que nós temos aqui, temos o prazer aqui de receber o mergulhador Sérgio Rosa, né? Ou Sergião aí, instrutor IANTD, cave diver, muito experiente. E a gente estava conversando aí no WhatsApp. Na verdade é a primeira vez que eu converso com ele também. A gente já bateu uns papos aí no WhatsApp e tal. Mas ao vivo é a primeira vez, né, Sérgio? A gente se encontrou no barco algumas vezes, né? Verdade. A gente já se encontrou no barco, verdade. Pô, olha só. Aliás, mais no cais do que no barco. Verdade. No barco e no cais, a gente já se encontrou lá bastante. E aí, estamos tendo aí o prazer aí do Sergião trazer aí algumas histórias, aí umas desavenças aí em caverna. Mas, Sergião, vou deixar você se apresentar aí pra galera aí, pra dar seu oi aí, dar seu recado, fica à vontade. Boa noite, gente, ou boa tarde, ou bom dia, eu não sei que hora vocês vão assistir, eu sei que a gente está gravando já é noite. Meu nome é Sérgio, eu sou instrutor de mergulho relativamente novo na área, já tenho uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, como instrutor, mas eu sou certificado desde 98 e aprendi a mergulhar, na verdade, uns 10 aninhos antes, mais ou menos, mas aí com equipamento alugado não, era de um amigo mesmo, porque naquela época curso era um negócio bem complicado. Mergulho há bastante tempo, gosto muito do mergulho, acho que o mergulho ele traz algumas contribuições para a nossa vida que estão muito além de simplesmente visitar um lugar legal ou ter uma atividade, ele traz amigos, pessoas, agrega a família pra caramba, porque é um negócio muito legal, minha família toda mergulha. E, além disso, eu sou atualmente do Banco Central, trabalho lá há algum tempo, já tenho quase 20 anos de Banco Central, e corro também, eu tenho o hobby de corrida, inclusive a gente ia fazer na segunda-feira, não fez, porque eu corri a maratona no domingo, estava me recuperando ainda do evento, mas é um prazer estar aqui com vocês, e adoro falar de mergulho, é uma coisa que a gente não cansa nunca. Então, você falou que o mergulho é um negócio que uniu a sua família aí, a família toda mergulhadora? Conta um pouquinho para nós. Cara, o primeiro a fazer o curso, na verdade, fui eu, com a minha primeira esposa. E a gente fez o curso, começou a mergulhar quando eu me certifiquei, porque antes, inclusive foi até curioso, porque eu fui para Búzios, e aí de repente falaram, não, tem que ter certificação. Eu achei que aquilo era caô para me tirar um dinheiro na hora. Muita gente acha. Depois é que eu vim entender realmente toda a complexidade e tudo aquilo que estava já acontecendo. Depois disso, hoje, a minha atual esposa mergulha há algum tempo já, desde 2012, foi quando a gente casou. Meu filho certificou em 2012, o mais novo. Minha filha mais velha certificou em 2009. Meu irmão certificou em 99 ou 2000, meu irmão certificou. Então, assim, é uma atividade... Eu acho que eu só não levei meu pai e minha mãe para mergulhar, porque eles já estavam com alguns problemas mais avançados que não permitiam. Mas eu tenho grandes amigos mergulhadores que eu fiz antes e depois, gente que me apresentou o mergulho e que mergulha comigo até hoje. Assim, é uma história que eu gosto muito porque ela tem um valor. Eu acho que quando a gente cria esse vínculo com a família, a gente passa a ter uma história para contar, que é nossa. Né? Então, assim, tem algumas coisas que eu sei que meus filhos vão lembrar da gente ter feito junto. Né? Hoje até eu não faço tanto, porque os garotos estão grandes, né? O mais novo tem 25 e a mais velha já passou dos 30, e a gente acaba
hoje até se encontrando menos do que a gente gostaria. Mas a gente curte muito essa parte do mergulho e tal. De vez em quando se mete numa roubada, vai mergulhar numa água que está um caldo de cana. Mas tudo bem, faz parte, é história, a gente aprende com isso, está junto, se diverte. Isso fortalece bastante os laços da família e dos amigos. O meu filho tem 5 anos. A minha esposa é mergulhadora, ela está fazendo a formação de Dive Master. E o meu filho tem 5 anos e o meu sonho vai ser mergulhar com ele, mas é claro que vai ter que ser uma decisão dele, né? Mais pra frente, se ele vai querer mergulhar ou não. Eu vou tirar foto. Né, Felipe? Mas com certeza vai ser um prazer, deve ser muito legal mergulhar a família toda junto, né? Sim, a gente já juntou, acho que umas 2 vezes, a família toda de mergulhadores. Aliás, o meu enteado, que na verdade é o mais novo de todos, que ele tem só 22, foi o último do grupo a ser certificado, e nós já mergulhamos todos 2 vezes, né? Aqui no Rio, nas Ilhas Tijucas, lá a gente conseguiu fazer um mergulhinho ali, todo mundo junto. Em Arraial a gente fez vários, mas aí sempre ou meu irmão não estava, ou um filho não estava, né? Alguém sempre estava faltando. Agora, juntos, todo mundo, só 2 vezes. Aliás, até te lembrar e dar até um jabazinho aqui pra gente aqui, que essa terça-feira agora, né, no dia 11, nós estamos marcando um mergulho lá pro Mar de Fora daqui de Arraial. Então, se de repente você quiser, tiver afim, me dá um toque lá, porque nós vamos fazer o Mar de Fora na terça-feira, né? Então, o dia é meio complicado, a gente sabe, mas é que o vento, ele não sabe que dia da semana que é, né? Então, deu a quadra, nós vamos agora mesmo. Né? Eu estou acostumado com isso. Eu só visitei. Parece que você chega no final de semana, Cardeiro e Ponta Leste, e desse satisfeito, que é onde o vento permite. Infelizmente. Só vê golfinho, só vê baleia e só mergulha na Cachorrinha e por ali, por aquelas pontas de lá, quem vai segunda, terça, quarta. A gente tinha até uma brincadeira, né? Porque eu me mudei faz pouco tempo pro Rio, mas eu morava em São Paulo, e a gente, durante a semana, o mergulho em São Paulo, a gente apelida ele de Vagal Dive, né? Sim. É o Vagal Dive. E, cara, a gente tem visto aqui em Arraial direto as grandes vidas, grandes encontros favorecem o Vagal Dive, não adianta, né? O cara quer ver um negócio bacana, se ele esperar ver de sábado e domingo, espera sentado. Agora, durante a semana, acontece. É o dia. Você sai ali, tem 4 mergulhadores no barco só, aí você vai até ali a esquina, daqui a pouco tem lá um golfinho, tem lá uma família de orcas que está entrando na Bahia ali, é um negócio realmente espetacular. Até um molar eu já vi aí. E vem cá, você foi... A baleia que eu vi foi terça-feira, né? Foi numa terça. Foi numa terça aquela orca lá que você viu, né? Puta merda. Olha que loucura, né? Ô, Sérgio, deixa eu te perguntar. Tava na ponta da língua aqui, agora esqueci. Nós falamos do mergulho nós falamos do mergulho da terça-feira. A sua corrida. Como é que foi lá a corrida lá? Cara, foi... a gente tem que ter um objetivo, né? E o objetivo era fazer a prova. Quantos quilômetros eram? Não é uma distância muito curta para correr, é uma distância bem sacrificante. Não foi a melhor prova que eu tive. Quantos quilômetros eram? Na verdade é o seguinte, é um pouco que nem um mergulho. Tem dia que não encaixa, você está ali, mas tem alguma coisa que não está funcionando direito, você não está. Então, assim, foi uma boa corrida, terminei a corrida, fiquei feliz de ter feito os meus 42 quilômetros, 195 metros. 42 quilômetros? Exatamente, a prova da maratona. E achei assim, legal e tal. Foi a terceira que eu corri, mas faltou assim. Essa vez não foi a melhor de todas. A do ano passado foi melhor. Você correu 42 quilômetros, não foi a melhor? Essa não, a do ano passado foi melhor. A do ano passado eu corri melhor. Fala aí, Felipe. Quanto tempo de corrida ao total? Esse ano foram 4 horas e meia, 5 horas e meia. No ano passado foi 5 horas e 20. Ano passado foi o meu melhor tempo na maratona.
É uma prova que demanda da gente muito esforço. É uma prova muito mental, porque depois de 20, se você faz 20, você faz 40. Não tem muito mais do que falar isso. Eu não faço nem 13. Mas você só faz 40 se você tiver com a disposição mental para encarar isso. Tem muita relação com o mergulho. É um esporte que você... a única vantagem é que o tênis é bem mais barato que o equipamento de mergulho. É Então, verdade. a gente aproveita. Só o joelho que não é, né? Isso aí. Ou seja, Mas foi legal, obrigado. Mas então, aí a nossa conversa no WhatsApp, né? Eu tinha mandado até pro nosso ouvinte saber. Nós participamos aí de alguns grupos de mergulho juntos. E eu mandei, né? A audiência aí sabe que a gente ficou aí quase 6 meses sem gravar novos episódios. Gravamos um aí há 2 semanas atrás. E agora, né? E eu já estava conversando com o Sergião já faz um tempo, porque ele me contou, né? Ele é mergulhador de caverna e me contou de algumas por cima, né? Porque eu não quis ouvir a história antes para não ter spoiler, né? Então, algumas histórias aí das aventuras de caverna, né? Você falou alguma coisa de Mara Rosa, não, Mara Rosa não, desculpa. A Mina da Passagem. A Mina da Passagem, né? Que aconteceu. Conta a história aí pra gente. Vamos lá. Eu acho que é importante contextualizar um pouco. A gente estava numa conversa num grupo onde começou a haver uma discussão sobre o mergulho guiado, que é feito muito comumente no México, nos cenotes, de um guia levar você para passear dentro de um cenote, que na verdade é uma caverna fechada. Você às vezes pode não ter a visão, você não está às vezes você pode estar até numa zona de cave, mas você normalmente está entrando às vezes em áreas de caverna mesmo, ou seja, você perdeu completamente a visibilidade da entrada. Não tem... se você acha que você já viu o escuro, apagar uma lanterna dentro de uma caverna, aquilo é o escuro, não tem luz, não tem uma fonte de luz para te orientar. E você está embaixo d'água, né? Então você está embaixo d'água, então você tem um limitador grande. E a discussão estava em função disso, de que a gente às vezes acha que as pessoas... A gente tem essa percepção, e eu acho que é uma verdade, que as pessoas, elas meio que normatizam o risco. Não deu nada errado, eu estou vendo tudo, a água está claríssima, então eu vou entrar nessa caverna porque eu confio no guia que está ali entrando comigo. A gente chama muito de confia em mim, dive, né? Mergulho, confia em mim, trust me, dive. E a caverna, ela é especialmente um ambiente que demanda um conhecimento mais técnico um pouco. Primeiro que a gente tem algumas regras que não são à toa. São regras de mergulho em caverna. Você sempre deve ter uma linha contínua entre você e a superfície, ou pelo menos o lado externo da caverna, onde você possa simplesmente ascender e não tenha mais nada obstruindo o seu caminho. Essa é uma delas. A outra regra são as 3 lanternas por mergulhador. Hoje em dia, talvez até essa regra pudesse ser revista, que é uma coisa que eu gosto de... acho que a gente deve estar sempre revisando os procedimentos que a gente faz. Ela foi criada de 3 lanternas por mergulhador numa época onde as lanternas queimavam muito mais do que as lanternas de hoje, de LED, com outra tecnologia, outra qualidade de acabamento. Então, 2 caras, Jack Exley e um parceiro dele, Jack Exley, que era matemático, escreveu boa parte das regras do mergulho em caverna, de segurança. Ele fez uma continha simples que, se fossem 2 lanternas por mergulhador, a cada 100 mergulhos eles iam voltar totalmente no escuro, pela estatística de quebra daquelas lanternas daquela época. 100 mergulhos eles faziam em 2 meses. Ou seja, 4, 5 vezes por ano, 3 vezes por ano, eles iam sair
totalmente no escuro de uma caverna. E que para evitar que isso acontecesse, eles tinham que botar mais 2 lanternas, uma para cada um, para poder melhorar isso. Então acho que a gente tem que estar sempre questionando por que as regras são criadas. Sim, verdade. E a preocupação que existe com o mergulho em caverna, de não, tem que ser certificado, você tem que ter sido treinado para aquela situação, esse tipo de coisa, é porque o ambiente da caverna ele não é muito legal com erros, né? Então, daí essas 3 passagens que a gente teve, 2 delas foram de visibilidade 0, e assim, não é que acabou a luz. Todo mundo já dirigiu numa neblina. Uhum. O que acontece numa neblina quando você acende o farol alto? E aquela parede branca na tua frente, você não vê nada. Uhum. O que você tem que fazer é jogar aquela luz difusa para baixo ali e tentar ver o que você sabe. A caverna tem como era uma água muito parada, ela vai depositando no fundo um negócio que a gente chama de silt, que é uma lama muito fininha, uma poeira. Mexer esse silt é um rato, uma batida de perna errada e aquilo silta tudo. Só que se você está indo atrás do teu guia, o teu guia não está levantando o silt, está levantando um pouquinho. Você está indo atrás dele, está levantando mais um pouquinho. O terceiro está indo atrás de você, está levantando mais um pouquinho. Você está olhando para frente, todo mundo está vendo o que está na frente, Sim. que está limpo. Na hora que você vira, você olha para trás, tem uma parede de lama na tua frente. E esse primeiro episódio, que foi da mina da passagem, ele foi bem característico disso. A gente estava navegando num túnel lá da mina e resolveu fazer uma passagem do lado A para um outro cabo. Então a gente, como tem que ter um cabo contínuo sempre, o primeiro da fila amarrou um cabo aqui, fez um jump ali, entrou, desceu para amarrar o cabo na outra guia. E a gente foi 1, 2, 3, 4. Só que a gente passava num negócio, tinha, sei lá, 30 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, entrava num túnel que estava ali embaixo para pegar um outro túnel, que era um túnel aqui e o outro túnel aqui. Então a gente entrava aqui embaixo e descia para o túnel aqui. Passou 1, passou 2, passou 3, alguém esbarrou no silt ali e levantou aquela poeirada toda. Quando eu entrei, eu era o último da fila. Quando eu entrei no buraco, eu já fui seguindo pelo cabo, encontrei o cabo lá embaixo, o T, eu olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha a ideia de aonde estava a lanterna do meu duplo, do grupo que estava na frente. E o cara estava a 2 metros de mim. E eu não via nem a claridade direito da lanterna dele. Estava tudo... Não dava para saber se a luz vinha da direita ou da esquerda. Eu estava num marrom cocô ali, misturado, né? É muito interessante você mencionar isso aí. Desculpa te interromper, sim, mas assim, é muito interessante você mencionar isso, porque quando a gente dá curso para alunos em nível recreacional, e a gente, né, um dos cursos que eu adoro dar é o curso de flutuabilidade. Né? Adoro dar esse curso. Uhum. Né? Por quê? Porque eu acredito que o curso de flutuabilidade você começa a preparar o mergulhador para ele chegar num nível tech, ele conseguir pegar uma coisa mais... ele começa a sentir o que é. Principalmente a gente que já mergulhou em situações mais adversas, né? A gente tende a ser um instrutor mais chato com flutuabilidade. Né? Existem algumas certificadoras que elas falam, né, que é pico, né, performance pico de flutuabilidade. E para quem faz esse tipo de mergulho, o nome disso é só flutuabilidade. Né? Porque se você entrar em uma situação dessa e você não souber muito legal ficar no trim, colocar as suas perninhas para cima, manter as suas nadadeiras o mais longe do silt que você conseguir, né, e fazer um frog muito legalzinho, você vai siltar. Né? Você falou 2 coisas aí que eu quero também destacar, que é muito legal, né, para quem não tem essa experiência, que você falou do negócio do guia, né, o famoso confia no guia, né?
E caverna tem essa situação, assim como o naufrágio, por exemplo, também tem essa situação, em que você entra, né, com o guia, né? Então, o primeiro da fila, né? Você entra com o primeiro da fila. Mas quando você sai, o último da fila é o novo guia, porque todo mundo vira, né, e passa a acompanhar o cara que tá lá no fundo. Então, aquela ideia, às vezes, de que o menos experiente, né, vai ficando para trás, se você fizer isso numa situação de caverna, pode comprometer todo mundo, né? Sim. E aí essa parte é interessante porque o silt, a gente falando, quem é mergulhador de águas abertas, às vezes você vê a água começou a ficar aquele caldo de cana, você simplesmente vira e vai estar tranquilo ali pro outro lado e tal. Numa situação de caverna, uma situação de naufrágio, não tem para onde você fugir. Você vai ter que passar por ele para você voltar, porque é dali que você veio, né? Exatamente. Pois é, continua a história, porque essas partes são muito importantes, porque a gente tem aqui audiência de todos os níveis, né? E é muito legal, né? Até mais uma parte que você comentou, né? Que tem muita gente, tá? A gente aqui, a gente faz batismo todo dia, né? E tem muita gente que acha que quando a gente fala do curso de mergulho, a gente está tentando tirar uma graninha extra do cara, tá tentando faturar uma grana. Mas não é. O mergulho é algo muito mais do que daquele mergulhinho. E se você não, né, se você fez o teu batisminho lá, você se apaixonou pelo negócio, você gostou, você deveria fazer um curso, né? Porque você ir afundando aí nessa toca do coelho até chegar nesse nível que você está falando, né? São muitos estágios, é um processo de aprendizagem, é um processo mental, um processo de evolução. Você aprende a ser líder, você aprende a resolver problemas, você aprende a estudar, reaprende a estudar. Às vezes a pessoa passou muitos anos e não acaba não se dedicando a estudos e tal, e o mergulho faz com que o cara volte a estudar, ele volte a se dedicar, né? Desculpa interromper aí, vamos continuar a história. Nada. Não, na verdade você não interrompeu, você engrandeceu a história. Então, assim, eu tentei descer, parei no cabo, fiquei ali. Eu sabia que eu tinha total condição de sair dali, porque era só eu pegar e seguir o cabo de volta, e sair dali e voltar. Inclusive, era o que eu deveria, era o que eu faria se eu tivesse demorado muito ali e não tivesse dado para ver. Eu acabei saindo dali, voltando para o caminho um pedaço, e virei de novo para onde não estava mais siltado e fiquei olhando. Daqui a pouco veio um colega, me chamou e eu fui de novo. Só que como ele já sabia qual era o problema, quando eu cheguei lá embaixo no T, que eu continuava não sabendo para que lado, ele veio pelo cabo, pegou a minha mão e falou, é para cá. E aí eu saí. 2, 3 metros depois, aquela nuvem de silt acabava. E aí ficava aquela água clara, maravilhosa de novo, e a gente foi embora. Mas naquele pedaço de 6, 8 metros ali, a visibilidade era zero. Nenhuma. E aí até pegando, você falou da questão da importância do treinamento. Eu comecei a mergulhar, quando eu comecei a mergulhar com o equipamento de um amigo meu ainda e tal, não tinha manômetro, não tinha octopus, era aquela famosa, não sei se quem conhece aqui, que a gente chamava de válvula J. Eu já vi uma dessas, nunca mergulhei com uma dessas, mas eu já vi. Nunca mergulhou? Pois é. A válvula J nada mais era do que uma alavanca na torneira que diminuía um pouco, aumentava um pouco a pressão. Então, quando você chegava mais ou menos nos 70 bar, você começava a fazer muita força para respirar. Aí era a hora que você abria a válvula J, ele dava uma aliviada e você já sabia que dali para frente você tinha 50, 70 bar no máximo para encerrar o teu mergulho. Os bons mergulhadores, quando chegavam na válvula J, já estavam voltando e tal. Mas a quantidade de gente que, quando metia a mão na válvula J, descobria que ela já estava aberta, porque ele já tinha esbarrado nela, é enorme. E aí você via mergulhador saindo longe do barco por causa disso.
Hoje, você não vê mais tanto mergulhador saindo longe do barco. Não. Por quê? Porque ele tem equipamento, ele tem o manômetro, ele tem o octopus, dá para você conseguir ambientar melhor disso, mas você só vai poder aproveitar o manômetro, o octopus, a técnica, se você dominar a técnica. E a técnica você só domina com a orientação correta. Ah, é só o instrutor que domina a técnica? Não, o meu filho não é instrutor e domina a técnica. Ele pode te ensinar a mergulhar? Pode, mas ele não vai te dar uma carteirinha. Se você só quer aprender a mergulhar, talvez isso seja o suficiente, mas alguém está te ensinando a mergulhar. Esse que é o fato. Sim. Por quê? Alguém tem que te dizer que você não pode nunca aprender a respiração quando estiver embaixo d'água para subir. E isso é um ato natural. Você falou das questões assim, do que a gente aprende. Uma das coisas que eu acho mais importantes no mergulho é a questão da autoconfiança que ela te dá. Você sabe o quanto custou para o teu cérebro para ele respirar no regulador embaixo d'água? Pois é. Porque é o seguinte, a tua evolução, depois que a gente sai da água e cria pulmões, alguns milhares de anos atrás, talvez milhões de anos atrás, eu não sei quando é que o reflexo mamário surge nos andantes da Terra, mas milhares de anos atrás, o teu organismo só sobrevive aquele cara que cai na água, fecha a glote e não engole e não bota água nos pulmões. Porque aquele que não tinha o reflexo mamário, na primeira caída na água, engoliu a água, entrou nos pulmões e ele morreu de infecção logo depois. Então, você pegar conscientemente, botar um regulador na boca, enfiar a cara dentro d'água e respirar, é um fato, é um feito para o seu cérebro, para você comemorar muito. Não precisa ser de regulador, não. Pode ser de snorkelzinho enfiando a cara dentro d'água. O reflexo mamário já teria atuado se você não tivesse plena confiança de que naquele tubo que está na sua boca, ou naquele regulador que está na sua boca, você vai respirar e vai enviar. Esse é só um dos benefícios que eu acho que talvez seja o maior deles. E o segundo maior é que não tem nenhuma condição de você experimentar a sensação de não ter gravidade por esse preço. Porque para não ter gravidade, só se for para microgravidade do Elon Musk lá, pegando o SpaceX para ir para a estação, para ir para a órbita. E é o único lugar onde você pode andar para cima, para baixo, para frente, para trás, direita, esquerda, ou qualquer combinação desses fatores, porque você está naquele ambiente. Então, assim, o ambiente marinho, aquático, ele te dá algumas possibilidades. E aí eu concordo muito com você na questão da flutuabilidade. Aquela passagem que a gente escolheu, ela siltaria de qualquer jeito, porque a gente... Bom, eu passava sem esbarrar em cima ou embaixo. Agora tinha colega ali que não ia passar sem esbarrar. Ele ia esbarrar. Né? Então, naquela entrada dali, você ia ter uma condição de silt. Só que o importante não é o silt, ou não ter o silt. É você ter uma condição mental que você vai parar, ver o que está acontecendo, pensar na situação que você vai fazer, o que você tem que fazer diante do seu treinamento, diante daquela situação, e tomar as atitudes corretas para sair daquela situação como se nada tivesse acontecido. Eu garanto para você, eu nunca usei mais ou perto de 30% dos eventos episódicos que eu já fui treinado. Sim, assim, é verdade. Porque se acontecer tudo junto, é o 100%. Eu não passei por 30% até hoje, em situação nenhuma. E uma coisa fundamental é não entrar em pânico. O pânico embaixo d'água mata. E a gente, no mergulho, desenvolve muito isso da questão do pânico. Então, assim, esse exemplo da mina da passagem, eu gosto de mostrar que é para as pessoas acharem assim, quando você entra numa caverna, essa situação, ela é real, ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar da caverna, porque alguém resolveu bater perna errado. Sim. A pessoa, às vezes, até está no trim, só que você fazer o movimento assim, ele tem um deslocamento de água para baixo e para cima,
que levanta o silt. Na Já hora que era. você vira para sair da caverna, você tem uma parede, você não sabe onde você vai. Pois Você é, não sabe a situação nesse tipo de mergulho, né? Tanto Uhum. caverna quanto naufrágio, é essa, né? Então, assim, se você é daquele mergulhador que usa a batida de perna, né? O flutter, né? Aquele Sim. que é para cima e para baixo, você nem devia entrar, né? Porque se você entrar, você vai fazer uma maçaroca naquele lugar tremenda, né? Mas dependendo da batida do frog, e se o lugar for muito estreito, também tem que controlar esse nível do Isso, é que frog, né? tem aí os Porque frogs ele pode alterados. rodar na. Mas aí você não vai fazer o frog, você de repente vai botar as perninhas dobradinhas e Só vai que fazer assim. só assim, ó, com a pontinha da nadadeira. Vai mexer só o tornozelo para ficar aqui. Teu joelho está dobrado em 90 graus, tua nadadeira está aqui em cima, acima das tuas costas, e você vai fazer É só isso esse aí. movimento aqui com a Eu nadadeira. sempre É óbvio, achei. você não vai nadar rápido, você vai nadar na proporção do que você consegue fazer ali. Mas você não E uma precisa, né? coisa que Algumas cavernas, por exemplo, a gente está falando da Minas Passagem. Minas Passagem não tem correnteza, né? nenhuma. Então, uma batidinha de perna dessa daí que você dá, você se movimenta lá embaixo. Sim. Né? Você consegue se movimentar. Então, só uma batidinha dessa daí já resolve. Mas eu já fui lá na Minas Passagem umas vezes e eu tive essa situação de dupla na minha frente, né? Bater a perna pra cima e pra baixo, né? Rapaz, a hora que o cara faz isso, acabou a visibilidade para todo mundo, né? O negócio assim, é como se fosse uma bomba de fumaça. Sabe aquelas bombas ninja? Né? Bate, buf, é a bomba ninja. Acabou, ninguém consegue ver mais nada. Você tem que encostar no cabo, né? E continuar o teu mergulho, ou de preferência sair, porque alguém precisa tirar esse cara que tá fazendo essa nadada de dentro da caverna, senão ninguém mais vai mergulhar naquele dia. Né? Exatamente. Na mina é bem assim mesmo. Se você está em lugares com corrente, até rapidamente sai o problema do fluxo. Mas se você está na mina que a água é muito parada, você não consegue ter essa liberdade. E aí, voltando até a questão do cabo, né, o cabo contínuo, ele serve justamente para isso. Porque numa situação de perda total de visibilidade, eu vou para o cabo, garro o cabo, passo ele aqui no meio e vou navegando, seguindo o cabo até sair da caverna. Inclusive, a gente aprende até, no mergulho em caverna, a gente tem muita preocupação com memorizar o que a gente fez no caminho. Então, eu vim para aqui e tal, não sei o quê. Quanta distância passou da última seta apontando a saída, porque aí é a hora que eu vou bater nela e falar, opa, a seta está no caminho certo, eu estou no caminho errado. Todas as setas apontam para a saída mais próxima, sempre na caverna. Então, na hora que eu esbarro na seta, se eu estiver indo para a saída, eu estou indo para o caminho certo se eu tiver entrado por aquele lugar. Tem outras possibilidades, mas eu vou estar indo no caminho certo. Se eu bater na seta e ela está indo ao contrário, é porque eu continuo entrando para dentro da caverna. Pode ser que eu tenha feito esse caminho para entrar. Eu já dei a volta, estou fazendo outro trajeto. Mas é importante ter essa ambientação. A gente tem muito essa preocupação na caverna com a ambientação, a noção de onde é que está o cabo o tempo inteiro, porque você não anda, a visibilidade está boa, eu não vou andar grudado no cabo, mas eu tenho que saber onde ele está, porque se siltar, eu tenho que saber para onde eu vou para minimizar o meu problema naquela hora. Eu já passei pelo primeiro jump, eu fiz uma conexão entre dois cabos, ou eu não fiz, eu estou no cabo principal o tempo todo, porque na hora que eu voltar, se eu fiz uma conexão entre dois cabos, na hora que eu estiver voltando, eu vou encontrar a carretilha e falar, opa, eu passei pela carretilha. Então, na hora que eu chego do outro lado, eu tenho os cookies. Por quê? Porque eu tenho que indicar no cabo de onde eu vim, qual foi o lado que eu vim. Eu botei o meu cookie daquele lado, então eu chego, opa, é para cá que eu estou indo. E aí a gente vai seguindo nesse processo. Isso tudo faz parte do treinamento em caverna. Né?
E aí vem a segunda história, que também tem a ver com silt, só que essa já foi numa situação bem menos controlada que a mina da passagem. Foi em Madison Blue Springs, na Flórida. Um grupo de amigos, a gente foi para lá fazer o mergulho, entrou na caverna. Essa caverna ela tem uma característica interessante, porque ela tem uma passagem de um cabo para o outro, só que essa passagem tem uma conexão que fica presa na parede. Então, você chega lá, você não pega o teu cabo e estende o teu cabo. Você vai até a parede, pega o cabo que está lá e prende na linha principal. E aí você segue. É uma maneira, como muita gente faz aquela passagem, foi uma maneira que eles encontraram Facilitar. de não ficar colocando, porque se vão 4 grupos ali, né, 4 carretilhas deveriam ser colocadas, porque cada grupo coloca a sua carretilha. Então, se ela é uma caverna muito visitada, eles, ao fazerem isso, eu estou voltando da caverna, tem cookie pendurado ali no lado da onde está amarrado o cabo, eu não tiro o cabo. Voltei, não tem mais cookie nenhum, é porque não tem ninguém atrás de mim, então eu vou lá e recolho o cabo e vou embora. Então é uma maneira deles... Só fazer um paralelo para quem está ouvindo a gente, né, não conhece essa expressão do cookie. Cookies são sinalizadores de plástico que a gente coloca nos cabos da caverna, e ela tem geralmente algum tipo de marcação que indica quem é o mergulhador, né? Então, se você vai para um lugar, antes de você entrar naquela passagem, naquele buraquinho ali, você coloca o cookie. Para quê? Para que alguém saiba que tem gente lá dentro, né? Então, se de repente... Aí, então, os mergulhadores, conforme eles estão saindo, né, eles entraram e deixaram o cookie. Conforme eles estão saindo, eles vão retirando o próprio cookie. Então, se chegou no final, chegou o último cara, que era para ser o último cara da fila, ele tira o dele, tem mais cookie ali, aí vai iniciar um procedimento de emergência, porque algum deles se perdeu. Né? Não se sabe ainda. Bom, você sabe já quem é a pessoa porque tem a marcação, mas algum deles se perdeu. Então, esse cookie, né, são marcadores de plástico que se colocam no cabo para conseguir. É uma forma de contagem de mergulhadores. Né? Mas obrigado. Continua. Eu realmente às vezes esqueço que a gente às vezes fala para muita gente e não dá, e as pessoas não podem perguntar agora. Isso aí, exatamente. E aí a gente passou ali. Só que essa passagem, você vai para um túnel estreito, raso, ele é daqueles que quase inevitável de siltar, porque você arrasta a barriga no chão, porque você não cabe, às vezes, em alguns pedaços ali. Então você passa, e a gente foi até a outra ponta do cabo, onde tem uma saída, uma visita técnica, praticamente. É um buraco, mas não dá para você sair por ali, porque as paredes não são escaláveis, equipado. Mas tem acesso ao ar, se você quiser. Se você precisar, você pode ficar ali esperando um crocodilo aparecer. Mas você fica ali na boa. Está na Flórida, vai aparecer um crocodilo. Fica tranquilo. Na hora que a gente chegou lá, a gente chegou no final do cabo, e a brincadeira ali era só chegar no final do cabo e olhar a clarabóia, digamos assim, né, do acesso. Eu olhei a clarabóia, um dos colegas estava com um pouco mais de pressa e tal, porque ele estava já quase no terço, no limite do ar dele, então ele apressou para voltar. Quando ele apressou para voltar, eu passei a mão para ir no cabo, porque estava tudo siltado dali para trás, até uns 10 metros. Na hora que eu passei a mão para ir no cabo, eu afundei no silt e não alcancei o cabo, eu errei o cabo. Tudo que eu vou contar agora passou em, sei lá, 3 segundos, 5 segundos no máximo. Né? Mas para vocês verem como é que a cabeça da gente funciona. Na hora que eu errei o cabo, eu falei, eu estou em visibilidade 0 e eu tenho 2 coisas para fazer. Uma, eu tenho que pegar a minha carretilha de segurança que está pendurada no meu derringue, no lado tal, em tal lugar, assim. Eu já sei onde é que ela está, fui lá pegar. E, ao mesmo tempo que eu faço o movimento para pegar a carretilha de segurança, eu lembro que 1 metro acima, 1,5 metro acima, não tinha silt.
porque era onde eu estava olhando a claraboia. Então eu, ao mesmo tempo, inflo o meu power. 3, 4 segundos, sei lá, 5 segundos depois, eu estou com a carretilha na mão e saio do silt. E na hora que eu saí do silt, eu vi onde o cabo estava, meti a mão no cabo e prendi a carretilha de novo. Nesses 5 segundos, deu para eu lembrar de todo o treinamento, de tudo que eu tinha que fazer para o caso de eu subir e não encontrar o... Porque podia ser que o silt tivesse chegado lá em cima também. Exatamente. Então podia ser que eu não tivesse mais visibilidade do cabo. Eu ia ter que achar o cabo. Como é que você acha o cabo? Você prende a tua carretilha num ponto fixo e sai procurando ela metodicamente pela caverna. Você tem que saber, por isso a importância de saber mais ou menos onde é que está o cabo, porque aí você vai fazendo a varredura na caverna toda até que você encontre o cabo. Encontrou o cabo, amarra a carretilha, bota uma seta indicando para que lado você está indo, porque se alguém estiver te procurando, ao encontrar ali, encontrar a seta, sabe para que lado você foi, e aí eu seguiria o cabo. Felizmente não precisou nada disso, mas foram 5 segundos entre acontecer o negócio, que você tem que botar a tua cabeça toda no lugar para fazer essa situação. E aí você lembrou de um negócio agora, eu não tinha planejado essa não, mas essa é muito legal e foi na mina da passagem também. Sobre a importância de você seguir os protocolos corretos para a segurança do grupo. Eu estava fazendo meu treinamento de Intro to Cave, estava num túnel da mina da passagem que é alto, grande, amplo, etc. O cabo passando no meio dele e eu estou vindo vendado, sem luz nenhuma, voltando pelo cabo. Só que esse túnel ele sai dos 22 metros, mais ou menos, e vai para os 14, 12. Na hora que eu estou no meio do túnel, eu dei mole, a roupa seca, o ar foi todo para a perna, eu já estava ali andando que nem um bonequinho da Michelin de cabeça para baixo. Né? E tentando virar para esvaziar a roupa seca, para tirar o ar da roupa seca, porque é uma situação chata, e não conseguia. E eu estava vendado, eu estava sem luz nenhuma, sem lanterna nenhuma acesa, tudo no escuro. O Romeu estava atrás de mim. Até uma hora que eu falei assim, pô, eu estou no meio do túnel, aqui em cima eu sei que o túnel é reto, porque eu sabia que o túnel era reto. Era um túnel tubular, retangular, né? Então assim, é reto em cima. E eu sei que o cabo está aqui embaixo no meio. O que eu vou fazer? Eu vou largar o cabo, porque eu já estava correndo de arrebentar o cabo, de tanto que eu fazia força nele. Vou bater lá em cima, viro, esvazio e desço que nem Tom Cruise no primeiro Missão Impossível lá. Quando eu chegar embaixo, eu vou catar o cabo de novo. E aí eu saio. Eu fiz isso. Quando você tem mais de uma pessoa no grupo, a gente tem uma técnica para não demorar muito, que a gente não anda os 3 grudados um no outro. A gente anda por espasmos, por tapinhas, digamos assim. Então, a gente chama de bump and go, que é eu bato em você, aí você segue dali para frente, eu fico esperando o outro. E aí, quando o outro chega e bate em mim, eu saio nadando e ele sai nadando atrás de mim. Até o outro ponto, onde você geralmente faz isso de 10 em 10 metros. Você para, espera, aí vem o outro cara, bate, segue. Bate, segue, bate, segue. E eu estava no meio. Naquela que eu subi, o cara que estava atrás de mim passou por mim e seguiu, bateu no outro. Quando eles chegaram lá no final, eles se encontraram e se viram, acenderam as luzes. E só tinha 2 caras. Por quê? Porque o Romeu estava comendo, né, num esporro merecido, porque eu tinha largado o cabo. Né? Exatamente. Tá. Foi então, com o Romeu, foi com o Romeu que você fez o curso. Foi com o Romeu. Aí eu peguei, beleza. Então, vamos embora para a saída. O Romeu mandou acender a luz, acabou o negócio e tal. Quando a gente chegou no fim do cabo, o cara tinha retirado a carretilha, porque ele achou que a gente já tinha saído.
você já sabe que eu, por exemplo, praticamente não tomei bronca. Ele falou, você esqueceu disso, mas o esporro foi todo pro cara que tirou a carretilha sem ter certeza que todos os 4 tinham saído, que ele era o último a sair da caverna. Ele se baseou simplesmente no fato de que eu estaria na frente dele, então ele podia retirar a carretilha porque eu já teria saído do túnel. Então, assim, é uma situação semelhante. Por que eu tenho que ter tanta checagem, tanta coisa? Na dúvida, deixa a tua carretilha lá, cara. Tua carretilha vale $100. Eu garanto para você que se você tiver a melhor carretilha do mundo, ela vale $300. Ela vale muito menos do que a vida do mergulhador que está saindo ali. Exatamente. E que, de repente, precisa daquela carretilha naquela hora. Que é uma coisa que a gente sempre aprende em treinamento técnico, né? Todo equipamento de mergulho é descartável, né? Todo equipamento é descartável. Seja lá o que você vai precisar, nenhum deles vale a sua vida. Então, larga o negócio e vai embora. Né? Melhor coisa porque você uma hora vai precisar. Então, assim, essa historinha não estava nem no hall, porque eu lembrei agora dela, mas eu acho que ela é muito ilustrativa até dessas pequenas coisas, como é que o treinamento passa a ser uma peça fundamental do mergulho em caverna. Eu não acho, por exemplo, e é uma situação interessante, né? Que assim, esses dias eu estava tendo um aluno, acho que foi de avançado, não vou mencionar o nome da pessoa, mas estava tendo um curso avançado e ele viu, né? Eu sou instrutor pela SGI, né? E aí ele viu lá pendurado na nossa loja a quantidade de cursos de certificação, né? Tem todos esses cursos aqui. Ele falou, mas para fazer cada um desses tipos de mergulho, eu tenho que fazer o curso? Eu falei, não, filho, você não está entendendo. Assim, não existe nenhuma regra no mundo, em qualquer lugar do mundo, que vai te impedir de você fazer qualquer tipo de mergulho. Né? Determinada caverna aqui tem um controle. Sim, tem uma caverna que tem controle, mas se você... aquele negócio, o pior às vezes o que é pior, né? É um burro motivado ou um burro desmotivado, né? O pior é o burro motivado, né? Porque ele quer fazer burrice. Né? Então, uma hora ou outra ele vai encontrar uma caverna alagada que não tem um controle para ele conseguir entrar lá. Então, assim, nenhum curso é obrigatório fazer, nem o Open Water, né? Nem o básico, na verdade, né? Porque se você tiver mais dinheiro que juízo, você pode entrar no site de qualquer fornecedor aí, comprar todos os equipamentos de mergulho, né? E bora lá, né? Uma hora você vai encontrar alguém para um cilindro cheio em algum lugar e aí você vai. O problema é, você fazendo isso, você está ignorando a capacidade de uma pessoa experiente te passar um treinamento, né? Te passar um conhecimento que você ignorou. Né? Então, por exemplo, essa situação que você falou, né? Que, cara, desceu no meio do silt e aí lembrou o treinamento. Você que fez o treinamento, eu tenho certeza que a hora que você entrou lá no meio do lodo, né? O coração imediatamente começou aquele aquela respirada mais forte no regulador. Mesmo com todo o treinamento. Mesmo com todo o treinamento. Que aí é a hora que a cabeça começa a funcionar. Agora, imagina você estar na mesma situação, né? E você não fez o treinamento. Você não sabe o que fazer. Aí, filho, aí é a hora que você vai se abraçar no lodo, é a hora que você vai girar naquele lodo lá, é a hora que você vai perder a referência, aí o pau vai quebrar. A sua situação. É? Só vai piorar a sua situação. Só vai piorar. Eu acho sempre que o treinamento em mergulho, quando eu dou aula, especialmente para básico e para avançado, que são os 2 primeiros níveis, né? Eu aviso logo, olha, não tem um cara aos 18 metros pedindo sua carteirinha para deixar você passar dali, não. É você que decidir se você vai ou não passar dos 18 metros. Exatamente. Assim, é totalmente sua responsabilidade. Aliás, é totalmente a sua responsabilidade todas as atitudes que você faz. Exato. O mergulho, assim como outras atividades, tem uma história de complacência muito grande.
Eu entro na água, não acontece nada, eu vou tentar de novo amanhã, eu vou tentar de novo depois, e alguma hora pode dar merda. Pode ser que você passe a sua vida toda e não dê problema nenhum. E aí você diz assim, viu, não precisava. Cara, você deu sorte, você não teve o problema. Porque a gente treina para sair do problema, não é para quando está água azul, maravilhosa, assim, com visibilidade perfeita e quente. Você está ali para resolver problema. Eu geralmente, quando estou fazendo aula, eu pergunto, vem cá, se você abrir se o teu regulador quebrar essa mangueira aqui, quanto tempo leva para esvaziar o teu cilindro? 10 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Quando eu falo que é 1 minuto e meio, que se for para quebrar, torce para quebrar a mangueira de alta, porque aí deve dar uns 5 minutos, porque ela é mais fininha. Mas se for a mangueira de baixa, que é grossa, é 1 minuto e meio para esvaziar o teu cilindro todo. E você tem que saber o que você vai fazer nesse negócio, nesse 1 minuto e meio, porque é ali que você vai decidir se você vai continuar vivo ou não. É uma atividade segura? É absurdamente segura. Exato. Tanto que a gente está falando de problema, e não morre gente. Não é assim, não tem todo final de semana um cadáver no ML por causa disso. Não. Você tem, no máximo, você vai ter no final de semana alguém que deu uma vacilada com o ouvido. Quem nunca, né? Quem nunca? Sim. Dá uma vacilada com o ouvido, descompensa alguma coisa ali, mas problema de ir a óbito, de entrar, é muito raro. Por quê? Porque o equipamento está cada vez mais seguro, o treinamento está cada vez mais consistente, para que as pessoas consigam fazer o seu passeio, aquela atividade de lazer, com segurança, com conforto, com tudo isso. E tem um monte de normas, um monte de regras que a gente deve seguir. Eu faço muito uma comparação entre eu viajando com a família mergulhando e eu viajando com a família para fazer caminhadas em Ibitipoca. A gente subiu para fazer uma trilha, a trilha da Gruta do Peão, e mais ou menos no meio do caminho, meu enteado encheu o saco e falou, eu vou ficar aqui sentado esperando vocês. A gente falou, tá bom. Largamos ele lá no meio da trilha, sentado onde ele quis ficar, e seguimos. Aí quando chegou na Gruta do Peão, a gente entrou, fez a volta na primeira gruta, a mãe dele falou, não, eu vou ficar lá como tá. Eu falei, beleza, então pode descer. Aí ela desceu sozinha, dali para encontrar o filho, e eu e meu filho seguimos para fazer a trilha toda. Fizemos a trilha e tal, voltamos pelo mesmo caminho, passamos num lugar, eles não estavam. Devem ter voltado para a base. Eles foram para a base. No mergulho, a gente entrou, afundou, voltou, o Tai fala, vamos embora, abortar. Aí volta todo mundo até a escada do barco, o Tai sobe, quem estiver abortando sobe, entrega, você dá o okzinho de segurança lá, ok, reúne todo mundo aí, vamos continuar, vamos fazer outro mergulho? Porque aquele mergulho acabou quando a gente entregou a pessoa no barco. Sim. A gente não vai trocar cilindro, tem ainda 130, 170, 180 bar em cada cilindro, a gente vai fazer um mergulho com ele ainda, mas voltou todo mundo lá para entregar ele. E na trilha, eu larguei ele lá no meio do caminho, minha mulher voltou sozinha para encontrar com ele, e você acha isso normal. Sim. São situações completamente diferentes, né? Então você vai por aí. E eu acho que aí é uma coisa eu vou falar de exemplos do mergulho na mina, de caverna, mas que eu acho que valem para todas as etapas e as aventuras que a gente vive dentro do mergulho, que é a progressão por etapas. Você não sai do curso básico e resolve mergulhar a 300 metros e bater o recorde do Ahmed Grab lá em Dahab. Você vai ter que passar por um treinamento absurdo, você vai ter que experimentar aquilo ali. Eu lembro do Nuno Cobra, que foi o português que foi a 300 metros também, falando que ele propôs que o Guinness não documentasse mais o recorde de profundidade em mergulho, porque se o regulador dele saísse da boca aos 300 metros, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele não tinha a menor coordenação motora para botar o regulador na boca de novo. Ele admitiu isso, que o que ele estava fazendo estava além da capacidade, assim, que não valia o risco para ter uma folhinha dizendo que você foi a 331 metros dali.
para o negócio. E aí o Ahmed Grab foi o cara que falou, não, peraí, mas eu estou preparado para ir, e aí agora você quer porque o recorde é teu, né? Ele falou, não, eu entrego, devolve o recorde para o cara anterior e eu estou feliz, né? Mas aí o Ahmed Grab foi, eu não sei se eles estão documentando ainda ou não, não sei se Documentaram alguém dele, né? passou disso. O recorde é dele ainda, né? Pela última que eu vi, e eu assisti o vídeo, né, dele quebrando esse recorde. Eu acho que foram... Sim. Cara, eu não me lembro. Eu não vou dizer o número porque eu não me lembro, mas a quantidade de cilindros que foi, né, e foi bombeado para ele, né, foi mandado para ele os cilindros, é uma quantidade absurda. Eu acho que ele ficou coisa de 1 minuto embaixo, menos de 1 minuto embaixo na profundidade, e foi coisa de 8 horas de deco, né, para conseguir voltar. Uma coisa é deco, né, para quem tá ouvindo aqui e não acompanha. Deco é um tempo que a gente fica parado em umas profundidades. Quando a gente vai muito fundo, né, a gente pode descer a praticamente qualquer velocidade. Não tem nada estabelecido de limites de velocidade de descida. Mas na hora que você sobe, que conforme você está descendo, você está acumulando nitrogênio no seu corpo. Na hora que você... E outros gases também, dependendo qual tipo da mistura que você está usando. Conforme você está subindo, você quer eliminar isso do seu corpo, né? E tem algumas partes do nosso corpo que entra o nitrogênio com uma certa facilidade, mas é difícil ele sair. Então, por causa disso, você tem que fazer paradas para conseguir ir reduzindo a quantidade de nitrogênio. São paradas profundas que são paradas descompressivas, que a gente chama, e a gente apelida de deco, né? Então são essas situações aí que a gente tem que fazer. Então você desce muito rápido, mas para subir é que é o problema, né? Geralmente um mergulho profundo, às vezes um mergulho tem 10 minutos de fundo, né? De trabalho, que a gente chama, né? E para você voltar para a superfície, você pode passar mais de 1 hora, 2 horas, só para você conseguir fazer essa deco, né? Só para dar esse contexto aí. Exatamente. Bom, então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa assim, você vai fazendo sempre uma evolução que é progressiva, ela é um passo de cada vez, você não vai do básico para o caverna. O cara acabou de aprender que vai ficar... tem um limite de 18 metros, que ele tem que subir a 12 metros por minuto, 18, dependendo qual é a certificadora que ele trabalhou. Fazer 5 minutos a 3 metros e isso, se ele achar que isso daí é o suficiente que ele aprendeu para conseguir bater o recorde do cara lá, não vai dar muito certo. Não. E aí tem 2 fatos que eu acho que ilustram bastante isso. Que foi, assim, a Mina da Passagem é um parque de diversões para gente que mergulha em caverna no Brasil. Uhum. Porque você tem hoje até algumas opções, o próprio Romeu tá levando gente para o Oeste Baiano, para a gruta, para o Buraco do Inferno, em Goiás. Você tem a Lagoa Misteriosa, que na verdade você não faz um mergulho em cave, mas ela é um lugar muito bonito, tem os cones lá todos, é uma formação específica, mas a mina é o lugar mais acessível, mais fácil da gente. Para treinamento, né, para você começar, deve ser a melhor que tem, porque é um ambiente muito controlado e muito gostoso, né? Muito gostoso mergulhar ali. Eu acho que para treinamento é o único lugar que você deveria considerar para fazer, porque as cavernas de Bonito já são mais complexas e já são muito caras para você acessar. Exatamente. Já vale mais a pena fazer lá na mina, ou com o Romeu, ou com o instrutor que tem acesso lá, mas é um lugar muito legal. E a mina, ela tem uma parte ali que é o playground, com túneis todos, e ela tem um caminho que a gente chama de Belém-Brasília, que é um túnel reto, que sai dos 20 metros, ele fica o tempo todo aos 20 metros, passa pela galeria rasa e depois vai até a galeria funda. E ele segue, esse túnel segue para lá aos 20 metros, pelo que eu sei. E a primeira, digamos, aventura, quando você sai ali daquele miolinho da mina, é ir na galeria rasa.
que inclusive tem um varal de cookie lá, onde cada um de nós bota, deixa um cookie lá para dizer eu estive aqui, né? Tal. E você vai e volta. Para chegar na galeria rasa, normalmente a gente já precisa usar um cilindro de stage, por segurança. Por segurança, mas tem gente que eu conheço que vai lá com a maior facilidade com uma dupla ou 2 cilindros de side mount. Eu poderia fazer isso, mas não gosto, porque eu vou voltar com muito pouco gás de reserva. Eu prefiro seguir a norma, botar um cilindro a mais e fazer o mergulho até a galeria rasa. E depois da galeria rasa até a galeria funda tem mais um tanto. E a gente vai batendo perna nesse negócio todo. Então, são 20 minutos batendo perna para chegar na galeria funda. Entre a vez que a gente chegou na galeria rasa até a gente conseguir chegar na galeria funda e fazer o percurso todo, foram 5 ou 6 tentativas. Na primeira a gente foi e fala assim, não, vocês não conseguiram. Não, a gente simplesmente, em algum momento, ficava de alguma forma desconfortável, porque a gente estava indo. Tanto que a gente foi, a penúltima vez que a gente foi a única que teve realmente um problema um pouco mais sério, que eu tive uma perda de gás em um dos cilindros muito grande, né? O cilindro que a gente faz, a galeria funda, você geralmente vai com um cilindro, deixa ele no caminho, cheio e volta. Aí depois você, no dia seguinte, vai com um cilindro, deixa ele naquele lugar, pega o outro, leva até lá e aí você completa. Quando eu cheguei nesse cilindro que estava lá, eu tinha perdido uns 70 bar dele. Então ele já não tinha o gás necessário. Só que a gente falou, peraí, vamos embora, vamos no mínimo passar de onde a gente foi. E aí, quando chegou no final, eu falei, tá legal, agora troquei e agora eu vou respeitar o meu terço, no caso o quarto, do meu cilindro de gás de fundo. E aí a gente passou dali, e a vez anterior a essa, a gente tinha chegado, na boa, era 5 metros a mais. Se a gente tivesse virado a curvinha, a gente tinha nadado mais 5 metros e tinha conseguido fazer o circuito 2 tentativas antes. Mas não vale a pena o risco, né? Naquela a gente virou, olhou e falou, é ali. Aí a gente foi até ali, prendeu o cilindro, viu como é que era, deu uma entradinha no túnel, acabou, voltou, pegou. E aí na outra vez a gente está indo num caminho que a gente já conhece ele todo. Então foi muito tranquilo de fazer isso, né? Essa ida. Então assim, é uma questão de progressão. E a outra foi, na última ida que a gente fez, que eu fiz para a Flórida com um amigo, para mergulhar lá, a Flórida, ao contrário da Minas, são verdadeiras correntezas, rios embaixo d'água. Tem muita corrente para você vencer. Algumas cavernas lá, assim, a corrente é muito forte, e dependendo da época que você vai, do ano, do dia e tal, a corrente está mais forte ou mais fraca. A gente tentou 2 vezes, eu e meu grupo, entrar na caverna chamada Manati, que é um grande conduto de 2 quilômetros, mais ou menos, só que ela é muito forte mesmo. A primeira vez ela estava forte, mas não foi o pior dia. Eu estava só com um amigo, o Lincoln, e a gente entrou nela, conseguiu nadar, mas era o tipo da caverna que você bate perna, anda 200 metros, gasta 1/3 do gás, aí você tem que voltar. Você vira, sai da caverna em 5 minutos. Você levou meia hora batendo perna contra a corrente. Em 5 minutos você é cuspido da caverna, né, tranquilamente. Foi a primeira vez. Segunda vez, o fluxo estava mais forte. Só que talvez por já ter tido alguma experiência de falar, não, vamos por aqui, vamos por ali, o Lincoln não estava, mas a gente conseguiu entrar talvez uns 300 metros, 400 metros no máximo, mesma coisa. Deu o terço, volta, sai que nem uma bala dali da caverna. Só que esse duto, ele lá embaixo tem uma outra entrada, chamada Friedman Sink, que é um buraco onde a gente entra. Esse buraco, chamado Friedman Sink, é um laguinho que deve ter 4 metros de diâmetro, cheio de árvore.
caída, folha pra caramba e tal, preto, não dá para ver nada lá. E ele tem um buraco de 1 metro de diâmetro que desce no meio do breu. Caramba. E ele dá no meio da caverna, 1 quilômetro lá para cima. No meio da caverna. Aí a gente falou, beleza, vamos entrar. A gente entrou, descobrimos que tinha um cabo fixo desde o lado de fora, ou seja, eu não precisei nem largar uma carretilha lá para entrar. Equipa, desce, você desce por meio daquele túnel, e como você entra na água por ali, você entra e ele está todo cagado. É mão no cabo e você desce. Quando chega lá embaixo, abre uma caverna gigantesca, tipo 5, 6 metros de diâmetro, túnel, enorme, linda. Você chega ali, calmo, aí você vê para onde está indo o fluxo, só para ter certeza que é para onde você vai, e você simplesmente navegando. Nós fizemos um mergulho navegando nele, foi um mergulho de uns 40 minutos, a favor da corrente, não batemos perna, a gente não precisou fazer nada. A visibilidade é boa? Maravilhosa. A visibilidade das cavernas da Flórida numa situação normal é 50 metros. A água é cristalina mesmo. Eu achei que pelo fato da corrente ia reduzir um pouco a visibilidade, né? Porque esse fluxo não. É justamente o contrário. Por causa da corrente, ela não deixa acumular sedimento no fundo. Então, é uma caverna que não silta. Ou se siltar, a corrente leva embora. Então, assim, ela tem depósito de areia no fundo. Esse sedimento que está no fundo, ele é mais pesado, porque senão ele seria levado pela corrente. E mesmo que você pegue e levante ele, que aliás é como você faz para saber para que lado tá, para ter certeza do fluxo da caverna, para que lado tá, ele vai embora com a corrente, rápido, muito rápido. E aí você vai. A Genie Springs, que é uma caverna que é muito, muito forte o fluxo também, a entrada dela é apertada. É um lugar onde você normalmente teria silt para tudo que é lado. Não silta. Por quê? Porque a corrente leva-se. Então, assim, não tem poeira ali. Twin Caves, que fica no Lago Mill Pond, lá mais no norte da Flórida, é o contrário. Ela está num lugar e ela tem bem pouco fluxo. A entrada dela, você vai entrar no meio do silt. Você amarra o cabo, vai tateando, acha o buraco e entra. Quando você passa da entrada, aí você amarra o cabo em algum lugar, visibilidade infinita, mas aquele pedacinho ali não dá. E essa caverna é muito bonita. Ela é escura, a Manati, ela é escura, ela é de pedra escura, não é de pedra clara, mas foi um mergulhar. Agora, por que a gente conseguiu ficar tranquilo de fazer um mergulho que a gente chama de travessia, que é entrar num ponto e sair em outro ponto? Porque eu já tinha entrado 2 vezes pelo outro lado, já sabia como é que era, principalmente a saída, que é o lugar. Primeiro que ela não é uma caverna com muitas ramificações. Se fosse, talvez eu ficasse ainda preocupado. Mas como ela é um duto único, eu sabia. Minha preocupação toda era que ao chegar na saída dela, eu tinha que sair fora num determinado ponto lá, que a gente chama de Catfish Hotel, porque passar para o outro lado estava proibido por causa de um deslizamento que teve lá que obstruiu a caverna. Então a gente chegou lá e saiu bonito, sem problema. De novo, por quê? Porque era progressivo. A gente não foi de uma vez só chegar lá. Eu não cheguei lá hoje e falei, vou entrar lá e vou descer. Não, eu entrei 2 vezes por aqui, a gente conhecia a caverna, a gente conhecia a região, conversou com outras pessoas sobre como fazer aquilo para poder entrar. Eu acho que a gente, quando fala do mergulho, eu gosto de sempre dizer que a gente tem que ter respeito pelo lugar que a gente está entrando. Sim. O mar é um lugar que demanda muito respeito, porque ele está fazendo uma concessão de deixar você compartilhar aquele momento ali. Aquele ambiente ali não é, você não nasceu peixe, eu não tenho guelras, e der uma merda eu vou ter que sair dali, vou ter que me virar para fazer isso. E na água, mar aberto, a única diferença que tem é que eu tenho como possibilidade o acesso à superfície direto. É a única diferença que tem. Mas os problemas lá embaixo que podem acontecer não tão graves quanto. E se você pensar, por exemplo, você vai mergulhar em um lugar
às vezes, inocente. Praia Vermelha, aqui na Urca, no Rio de Janeiro. Não tem uma vez que eu tenha entrado na água lá que eu não tenha me deparado com uma rede de pesca ilegal presa. Verdade. E aí você prende um pé, prende uma nadadeira, daqui a pouco você olha. Se você não tem a calma para saber onde é que está a sua faca, sua Z-Knife, para tirar ela, cortar no lugar certo e tal, você vai estar equipado, treinado, etc, etc, e vai ficar lá embaixo que nem uma tartaruga até o teu ar acabar. Eu já tive Você não situações, sabe fazer. é engraçado, né? E quando eu comecei a ser instrutor, eu tinha dificuldade de explicar para o meu aluno por que eu precisava, que ele precisava fazer o exercício embaixo d'água de tirar o colete e colocar o colete de novo, né? Cara, pra que eu preciso fazer? Tipo, eu tô aprendendo isso pra quê? E eu tinha um pouco de dificuldade pra falar isso pro cara no meu começo de carreira. Eu falava, cara, você precisa saber porque vai que você precisa, né? Mas eu já me vi numa situação, né, em que isso foi na Ilha Grande, assim, eu tava tentando procurar o naufrágio, ali o Pinguino, né, e eu desci sozinho, não devia ter descido sozinho, mas eu desci sozinho, né, com um cabo de seda, né, e aí eu perdi a tensão no cabo de seda. Na hora que perdeu a tensão, ele amarrou atrás, né, do meu cilindro. E eu tava a uns 20 metros, eu não tava conseguindo encontrar o naufrágio, eu tava a uns 20 metros. E o pessoal lá em cima viu que eu demorei e eles começaram a puxar o cabo. Porque eles não sentiram a tensão, eles acharam que eu soltei o cabo, começaram a puxar o cabo com tudo. E eu comecei a ser levado, né? Eu tomei um susto danado daquele negócio ali. Cara, e aí deu aquele negócio, né? O coração, a respiração. E aí a solução que eu vi, eu tirei o colete, coloquei ele aqui pra frente, desenrosquei e vesti de novo o colete. Aí pronto. Já, apesar de não ser a situação ideal, acabei de viver uma situação que é o quê? O enrosco. Às vezes o seu enrosco tá tão complicado que às vezes é melhor. Faz mais sentido você tirar o colete para você conseguir ver o que está acontecendo, resolver o problema e virar. Né? Já imaginou? Você só tem uma faca, aí enroscou aqui atrás. Você vai, com todas as suas mangueiras aqui, você vai pegar a sua faca aqui e tentar cortar. Tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber o que você está fazendo. O colete, tem até situações mais simples, que são bem mais complexas de resolver. Teu cilindro soltou do colete. Exatamente. Você começa a sentir que ele está indo embora e você tem que fazer o quê? Tirar o colete, botar ele no lugar, arrumar, prender a fita de novo, vestir o colete de novo. É um negócio. Eu só acho que as pessoas têm que, assim, o mergulhador, a gente não deve, a gente deve muito sempre estar questionando os procedimentos. Então, por que eu preciso aprender a tirar o colete? Porque existem situações onde pode ser necessária essa atitude, né? Você não aprende nada à toa. Tudo no curso foi pensado, né? Não tem nada à toa. Exatamente. Né? Exceto o snorkel. Né? Que para mim não serve para porcaria nenhuma. Né? Eu já tive uma discussão dessa. Geralmente, quando eu não estou com muita paciência, eu encerro. Por isso que eu adoro mergulhar em caverna, porque lá o snorkel não precisa do snorkel. Não é útil para nada. Mas vale o questionamento. Sim. O snorkel, ele foi muito útil naquela época que você saía do mergulho com a válvula J aberta porque o gás acabou e você estava longe do barco. Naquele momento, se você tivesse que nadar, estou longe, eu tenho que nadar para o barco, está batendo uma marolinha, eu não quero ficar nadando de costas porque é muito lento, eu quero nadar de frente para ser mais eficiente, você precisava do snorkel para isso. E como a cada 10 mergulhos, 3 ou 4, você acabava sem ar longe do barco, o snorkel era um elemento importante. Se você aprendeu a mergulhar na Califórnia, no meio daquelas florestas de kelps, onde você saía de praia e tinha uma natação de superfície longa até chegar na arrebentação, para depois você afundar, porque aquele pedaço dali não era mergulhável, você não vai ficar gastando o ar do teu cilindro para ir e para voltar. Para voltar até pode, porque se gastar, gastou, você voltou. Mas para ir, você não vai perder tempo do teu mergulho na navegação. Você bota o snorkel na boca e vai até lá num dia que está... Até porque é um lugar onde bate e tal, não sei o quê. Agora,
qual é a chance de você precisar do snorkel, de você ter uma situação onde o snorkel é essencial para a sua sobrevivência, que você não tem nenhuma outra possibilidade. Você voltou do mergulho, você está longe do barco, você pode nadar de costas, você tem o restante do ar do teu cilindro para nadar de frente, tal, o snorkel é só um negócio que está ali te atrapalhando. O snorkel, boa parte do tempo, ele serve muito para você perder ele, para você comprar outro snorkel. Sim. Eu tenho para mim que a manutenção do snorkel como equipamento obrigatório para todo mundo comprar é um lobby das fabricantes de snorkel junto às certificadoras para poder ter um mínimo de receita ali vendendo snorkel, porque eu não vejo como... Eu acho que tudo. Eu quero aprender a mergulhar de side mount. Tá bom, por quê? Porque eu quero aprender a mergulhar de side mount, porque eu quero aprender a mergulhar de side mount. Eu te dou um monte de motivos pelos quais eu acho que é válido aprender a mergulhar de side mount. Você poder levar o dobro de gás em qualquer situação. Sim. Porque eu já passei por uma situação onde eu fui mergulhar no Victor 8B, pedi para colocarem uma dupla no barco. Guarapari. Pedi para colocarem uma dupla no barco, porque eu estava indo com a minha filha, que estava certificada já há algum tempo, já tinha experiência, mas era, talvez não, foi o mergulho mais profundo dela naquele P por um bom tempo, que foi ir até os 37 metros. Que ele vai até 37 ali. Vai até 37, a gente foi até o topo do porão de carga, e eu pedi para botar uma dupla para mim, porque eu queria ter mais gás. Era só uma questão de segurança extra, afinal de contas, né? Estava ali com a minha filha. Então, sim, beleza. Eu cheguei lá, o cara não tinha colocado. Então, não tem problema. Peguei qual é o meu cilindro? É esse e esse. Fiz um rig no meu cilindro, desci com o cilindro e o rig no meu lanejo. Né? Era muito mais confortável se eu tivesse mergulhando de side mount. Sim. Porque um rig com cilindro não está do ladinho alinhado, né? O side mount ele tem essas vantagens, né? Além de você poder levar mais gás, você também é um mergulhador mais versátil, né? Se você precisa de levar um cilindro por causa de um deco a mais, você sabe rigar ele certinho, pra você conseguir levar ele sem fazer maçaroca, né? A mesma coisa eu acho que vale para você. Eu vou fazer um mergulho noturno. Olha, o curso de mergulho noturno, que na verdade não é mergulho noturno, é curso com visibilidade limitada. Exato. Né? Ele não serve para você aprender a usar a lanterna. Ele serve para você ver como é que é você entrar na água e só enxergar onde a tua lanterna aponta. Exato. Porque eu conheço gente que panicou por causa disso. Porque olhou e falou, eu só estou vendo isso aqui, cara. Tem 2 metrinhos aqui na frente que eu estou vendo. Eu não tenho mais visão periférica de nada e tal, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Né? E visibilidade limitada pode ser uma visibilidade com silt, né? Então, que eu coloco no meu curso de visibilidade limitada noturno. Tem silt. Sim. É importante. Silt. Você vai poder fazer a mesma coisa. E a gente tem essa coisa de o mergulho ser uma atividade que ela é agradabilíssima, ela é gregária beça, você conhece gente legal, você está no barco, o barco é um ambiente muito agradável, geralmente, né, você vai ter as pessoas, é óbvio, você vai ter todo tipo de mergulhador ali dentro, tem alguns que vão ser mais espaçosos, menos espaçosos, isso pode ou não gerar alguma coisa, mas se você está ali e você está se questionando no mergulho todo, por que eu estou usando isso, por que eu estou fazendo aquilo, você vai se tornar uma pessoa melhor e um mergulhador cada vez melhor. É uma atividade muito, muito prazerosa e muito recompensadora nesse sentido. Com certeza. Né? Você entra na água, aí você fala, eu estou carregando aqui, isso aqui, eu preciso disso. Né? Aí você não, então, mas por que qual é assim, eu sou maníaco com os meus alunos com a configuração inicial deles. Né? E eu sempre falo, olha só, você não vai ter o teu regulador? Não vai. Está aqui um necklace feito de elástico de presente para você, está aqui um mosquetão com elástico para você prender. Acabou. Você prende o seu manômetro com mosquetão e clipa ele, não precisa ficar dobrando em lugar nenhum, ele não vai ficar arrastando em lugar nenhum.
pega o teu regulador reserva, pendura ele no pescoço, deixa no teu necklace, fica com outro na boca. Acabou. Você resolveu com um necklace, que é uma tirinha de elástico, e um mosquetão ali que você bota para prender isso tudo. Acabou o mergulho, tira o necklace, tira o mosquetão, bota na caixa da sua máscara e vai embora para casa. Você pode continuar alugando o seu equipamento. Sim. Mas você vai conseguir configurar ele minimamente para fazer isso. E aí você de vez em quando passa a ver um mergulhador que acabou de fazer, que está lá com o regulador reserva dele, saiu da dobra, lá do lugar que ele tentou ajambrar ele, arrastando no fundo. Sabe o que é pior disso? É que na hora que ele precisar, ele pode não funcionar porque entupiu o chão de areia, lá está travado. Sim. Pois é, isso aí pode acontecer. Sabe, eu não estou preocupado se o regulador está bonito ou não. Ele pode dizer assim, o regulador não é meu, dane-se. Cara, lá embaixo, aquele regulador é seu. Se você precisar de um regulador reserva, é a ele que você vai recorrer. E se ele falhar porque está cheio de areia, o problema também é seu. Você não testou cuida antes. Disso, é ter suporte de vida. Pois é. Tá certo. Sérgio, acho que a gente já deu tempo aqui. A gente geralmente deixa a entrevista de 1 hora. Tá muito gostosa a conversa aqui. Mas nós vamos concluindo aí. Gostaria de te agradecer imensamente pela oportunidade de você ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente. Queria aproveitar também, te dar um tempinho aí para você falar onde é que você está dando aula, aonde você está, quer dar o seu recado aí, quer mandar a sua mensagem, fica à vontade. Obrigado. Olha, foi um prazer enorme. Assim, eu adoro falar de mergulho, contar a história é um segundo, acho que é o terceiro, né? Porque mergulho, corrida, agora contar a história. Eu estou no Rio de Janeiro e eu costumo dar muito poucos cursos ao longo do ano. Eu não sou um instrutor ativo, assim, eu quero turma e tal. Não, eu gosto de dar aula, pego alguns alunos de vez em quando, geralmente são pessoas que me procuram e tal, estou à disposição, quem quiser fazer o curso, a gente combina uma hora, e eu acho que a minha maior característica como instrutor é que eu não tenho pressa. Tá chovendo esse final de semana, então tá bom, não quer ir para a água, a gente não vai. É óbvio que tem um limite nessa flexibilidade e tal. Já tive até aluno do exterior, que me conheceu, foi indicado por algum amigo, óbvio, né? Ele estava vindo para o Brasil, aí queria aprender a mergulhar, ele fez toda a parte teórica online comigo, chegou aqui, eu levei ele para a piscina um dia, depois saí com ele 2 dias de mar aqui no Rio, faço saídas regulares em Arraial, quero sair em Arraial, tá bom, a gente pode fazer o curso lá, eu vou ligar para você, a gente vai combinar o final de semana lá e eu levo a turma para fazer o curso lá em Arraial, Angra, mas eu acho que a maior vantagem é aqui no Rio, estou à disposição, meu telefone é 21 996 28 11 64, para quem estiver interessado. E se quiser conversar mais um pouquinho, saber mais alguma coisa sobre o mergulho, bater um papo, entender como é que é mergulhar em caverna, eu estou querendo montar agora, são alguns grupos para levar para a Flórida e talvez para o México, para fazer esses passeios. Eu confesso que hoje o mergulho no mar, que é próximo e tal, mas toda vez que eu posso eu me meto num buraco, que é o que eu gosto de fazer com mais afinco. Tá certo. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo, Sérgio. Valeu, muito Sérgio, obrigado. prazer. Fala aí, Felipe. Agradecer ao Sérgio a presença aí, ótimas histórias. Tá ótimo, então. Obrigado. Então, mergulhador, você aí que tá ouvindo a gente, se você também tem uma história aí que você quer contar pra gente, manda pra gente um e-mail no scubrapodcast@gmail.com. Nós temos também o nosso canal no Instagram, tá? Ou mesmo nos comentários aqui da sua ferramenta de podcast favorita. A gente recebe todas as mensagens, a gente lê as mensagens. Então, se você tiver afim aqui de conseguir bater um papo aqui com a gente, entre em contato com a gente, que a gente marca também essa oportunidade. Tá bom? Mais uma vez, Sérgio, um abraço para você e até a sua próxima visita aqui em Arraial do Cabo, se Deus quiser. Sim, senhor. Se tiver alguma pergunta para mim aí de caverna, pode mandar que eu respondo também, não tem problema. É isso aí. Um abração e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Valeu. Abraço, gente. Boas águas. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.